Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. Você está acompanhando o projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Neste projeto, nós estudamos diariamente, de segunda a sexta-feira, a Palavra de Deus, capítulo a capítulo. Este projeto tem o propósito de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, através de uma comunhão diária e o estudo da Palavra de Deus, aprofundando o nosso conhecimento e entendimento de maneira mais profunda. E nós estamos hoje no capítulo 26 do livro de Êxodo. Este capítulo vai continuar, conforme explicamos no último estudo. Entramos agora numa série muito especial, onde vai abordar o santuário terrestre. Continuando então este tema, o santuário terrestre, o capítulo de hoje nos fala sobre a cobertura do tabernáculo. Êxodo 26 continua o relato detalhado da construção do tabernáculo que começou no capítulo anterior. Este capítulo fornece instruções para a construção do próprio tabernáculo, incluindo as cortinas, armações e coberturas que compõem a sua estrutura. Lembrando, este santuário, este tabernáculo, ele era transportável, né? Então ele poderia ser montado e desmontado. Não era uma estrutura ali fixa. O capítulo enfatiza a importância da precisão e atenção aos detalhes na construção do tabernáculo e destaca sua importância como local de adoração e morada de Deus entre o seu povo. O capítulo destaca o significado do lugar santíssimo, que serve como ponto focal do tabernáculo e que contém a Arca da Aliança. Isso nos lembra da importância da adoração e da reverência devida a Deus, e o significado do tabernáculo como símbolo do relacionamento de aliança de Deus com seu povo. Realmente é um tema muito importante. E vamos aos comentários dos versículos deste capítulo agora. Dos versos 1 ao 14, nos apresenta a descrição dos 2 conjuntos de cobertura e 2 conjuntos de cortinas. As 10 cortinas internas tinham em torno de 13 metros de comprimento e 1,80 de largura cada uma, enquanto as 11 cortinas externas mediam cerca de 14 metros de comprimento e 1,80 de largura. Note que a descrição do tabernáculo se move do interior para o exterior, refletindo um importante princípio divino. Olha que detalhe interessante, gente. As mudanças procedem do interior. É um detalhe muito especial. Existe uma marcante similaridade entre a qualidade do acabamento, o projeto artístico, das roupas sacerdotais e do tecido do tabernáculo. Os tipos de acabamento correspondem a graus de santidade. Enquanto que os sacerdotes normais se vestiam com trajes feitos com acabamentos simples, o sumo sacerdote
se vestia com roupas que utilizavam os estilos mais elaborados de acabamento. Os níveis de santidade estão também refletidos no projeto do tabernáculo. São muitos detalhes e todos eles têm simbologia. Significava alguma coisa, aquilo representava. O capítulo 26 trata das orientações para se construir o tabernáculo sagrado. Ele tinha duas partes principais. Um recinto quadrangular de 30 côvados de comprimento por 10 côvados de largura e 10 de altura. Ou, traduzindo, côvados para metros ou centímetros, 13 metros e 14 centímetros por 4,4 de largura por 4,45 de altura, aberto numa de suas extremidades. Os 3 lados eram feitos de tábuas de acácia cobertas com ouro. Agora, a outra parte. Uma tenda de pelos de cabra, provavelmente plana na parte superior, se estendia sobre o tabernáculo. Por cima da tenda de peles de cabra, havia uma cobertura exterior de peles de carneiro tintas de vermelho, ou peles de carneiro tingidas e peles finas. Em algumas traduções se também encontra a palavra texugo. Havia partes secundárias à estrutura, como as bases, que serviam para sustentar e apoiar as tábuas verticais que encerravam o tabernáculo. Os encaixes usados para unir essas tábuas, o véu ou cortina que se estendia de um lado ao outro do tabernáculo, separando-o em 2 compartimentos. Para quem ainda não saiba, o primeiro compartimento chama-se o lugar santo. Era 2 vezes mais comprido que o lugar santíssimo, 20 por 10 côvados, enquanto o lugar santíssimo era de 10 por 10. E havia uma cortina que cobria a frente, onde não havia tábuas. As cortinas, unidas entre si, formavam a primeira das 4 tendas, e assim algo como o teto dos 2 compartimentos. Estas cortinas mediam 2 côvados a menos do que as cortinas externas, implicando que a cobertura interior tivesse, em cada lado do tabernáculo, 1 côvado a menos que a cobertura exterior. O tabernáculo era realmente uma tenda, um templo portátil, como se fosse de lona, portanto as cortinas são as suas paredes. A tradição cristã não deixou de notar uma simetria deliberada nas medidas do tabernáculo. Todas as medidas se formam com os números 3, 4, 7, 10, de forma simples, isolados ou multiplicados ou divididos entre si. Esta maneira oriental de expressar por números e medidas a ideia da moradia perfeita e eterna de Deus se vê nas descrições do templo e da cidade de Jerusalém, que tanto Ezequiel, capítulos 40 a 42, como o profeta João, no capítulo 21 de Apocalipse, nos legaram em seus escritos inspirados. Essa cobertura interior, ela terminava a 46 centímetros acima do chão, de cada lado do tabernáculo. Tenda sobre o tabernáculo, um tipo de segunda tenda, de material mais forte,
de medidas um pouco maiores, 11 cortinas no lugar de 10, para cobrir tudo e deixar uma sobra na frente e atrás para dar entrada. O sistema de laçadas e colchetes visava produzir uma tenda portátil. Falando dos querubins, os querubins representavam a hoste de anjos que servem ao Senhor e que cumprem as suas ordens. Não havia nada de atrativo no tabernáculo visto de fora. No entanto, o interior era algo de muita beleza, com ouro e cortinas de cores azul, púrpura, carmesim e os querubins bordados nelas. Realmente devia ser algo muito belo, muito atrativo, não é mesmo? Falando do verso 7, cortinas de pelos de cabra. Os árabes ainda usam pelos de cabras para tecer tendas até hoje. Era o pelo de cabra que dava solidez ao santuário e o protegia de climas úmidos e das tempestades. Para cálculo de medida, um côvado, ele mede mais ou menos 46 centímetros, tá ok? O verso 14, de peles de carneiro, uma outra parte, uma outra coberta. Essa cobertura devia estar por cima das cortinas de pelos de cabra, para assegurar proteção extra em relação ao clima. 2 cobertas adicionais de peles de carneiro e de animais marinhos, aparentemente colocadas nesta sequência, foram feitas para proteger os 2 conjuntos internos de cobertas. As 2 camadas de cortinas descritas nestes versos 1 a 13 formavam as cobertas interiores, mais 2 cortinas, uma feita de pele de carneiro tingida e a outra de texugo, isto é, de peles de animais marinhos. Formavam uma proteção extra contra os elementos. Conquanto não haja evidência, parece provável que o teto era plano. Desenhos do tabernáculo que mostram um teto de 2 águas são baseados apenas na concepção do artista. Olha que detalhe. Então, a evidência correta, o teto era plano. A quantidade insignificante de chuva no deserto árido não faria com que um teto plano fosse inconveniência. Isto é fato. Agora o verso 15, a estrutura do tabernáculo tem seu projeto visando mobilidade. Cada unidade estrutural mede cerca de 4,5 metros de comprimento e 0,7 de largura. As tábuas, agora a partir do verso 15, começa a descrição da armação do tabernáculo, a estrutura básica que sustentaria as cortinas. Estas tábuas tinham 4,45 metros de comprimento por 66 centímetros de largura. Ficavam em pé, calçando os 2 encaixes de cada tábua em 2 bases de prata. E as tábuas eram revestidas de ouro. Do verso 17, que fala sobre os encaixes, estes encaixes eram feitos para serem colocados numa base firme para conservar as tábuas em posição vertical. E o verso 19, 40 bases. Cada uma pesava 1 talento ou 34,2 quilos. Pesada, né? As bases eram colocadas lado a lado no chão, formando um fundamento contínuo das paredes de tábua. O verso 20. Também, a ordem e a simetria no tabernáculo de Deus são notadas em todas as direções. 23. 2 tábuas para os cantos do tabernáculo.
Estes são reforços para os cantos do lado posterior. Tudo dá a entender que a frente e o lado oriental, por não terem vigamento, perfariam uma grande porta, aproveitando as cortinas duplas para fechá-la. No verso 26, as travessas. Estas eram para reforçar as armações dos lados norte, sul e oeste. Uma travessa comprida, a fim de unir todo o material dos lados do tabernáculo, e as outras 4 para suportar as várias partes do peso. Então, para manter as tábuas em seu lugar e para reforçar as paredes, 5 travessas deviam ser feitas para cada lado e para o lado posterior ocidental. 4 delas deviam passar por argolas presas às tábuas. A 5ª travessa, ou travessa do meio, em cada parede devia passar pelo centro das tábuas. O verso 29, outro, o mais precioso dos metais, não é outro, é ouro, o mais precioso dos metais então conhecidos, cobria o lugar onde Deus havia de ser adorado, inclusive as travessas enormes. Isto indica que devemos sempre oferecer a Deus o mais precioso para realmente glorificá-lo. E agora o verso 30, mais uma vez se lembra que este tabernáculo físico e visível devia ser feito segundo o modelo apresentado por Deus, sendo um símbolo das coisas eternas reveladas em visão. Enfatiza novamente a construção cuidadosa da estrutura, seguindo o modelo original mostrado por Deus. O verso 31 descreve o véu. Este deveria ser do mesmo material e ornamentado da mesma maneira que as 10 cortinas, que formavam a cobertura interior para o forro e as paredes do tabernáculo. E como essas, tinha figuras de querubins trabalhados a ouro e prata. Este véu servia para separar do resto do santuário o lugar santo e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, no qual estava apenas a arca com o propiciatório, que era a tampa, e dentro as tábuas da lei. O véu era ultrapassado pelo sumo sacerdote apenas uma vez por ano, onde este reaparecia depois de fazer ofertas pelo próprio pecado e pelos do povo. No dia em que Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados, este véu no templo em Jerusalém se rasgou, conforme você pode conferir em Mateus 27, verso 51. E agora, a entrada à plenitude da comunhão com Deus só é possível através da própria pessoa de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Todo o 10º capítulo da Epístola aos Hebreus mostra como Cristo é a chave do Santo dos Santos e o mistério revelado no tabernáculo de Deus. Pode conferir aí na sua Bíblia, capítulo 10 de Hebreus. Amados, essa cortina separava os 2 aposentos sagrados, o Santo do Santíssimo, e o sacerdote entrava no lugar santo todos os dias para comungar com Deus e cuidar do altar do incenso, das lâmpadas, dali do candelabro, ou menorá no hebraico, e a mesa dos pães da presença. O lugar santíssimo era o lugar onde a glória de Deus habitava. Neste lugar, sua presença, chamada Shekinah, permanecia sobre o propiciatório, a tampa que cobria a arca do testemunho, as tábuas da lei.
somente o sumo sacerdote poderia entrar neste lugar santíssimo. E mesmo ele só poderia fazê-lo uma vez por ano. Era o dia certo, o 10º dia do 7º mês, para fazer expiação dos pecados de toda a nação, chamado dia da expiação. Quando Jesus morreu na cruz, conforme já falamos, esta rasgou-se, simbolizando que agora temos livre acesso a Deus através de Jesus. Nunca mais as pessoas teriam que se aproximar de Deus através de sacerdotes ou sacrifícios. Depois da morte de Jesus, amigo ouvinte da Palavra de Deus, todas essas cerimônias, esses rituais, eles perderam agora o sentido, porque a realidade se cumpriu em Jesus. Hoje Jesus está no céu, ministrando como nosso sumo sacerdote, no santuário celestial. Jesus entrou, conforme está em várias passagens bíblicas escritas, entrou no santuário celestial. Agora o verso 32, 4 colunas. O véu devia ser suspendido sobre elas. O véu interno não se estendia até o alto do edifício, mas permitia que a glória de Deus, manifestada por cima do propiciatório, fosse parcialmente visível no primeiro compartimento. Isto vamos ver também mais à frente. Os colchetes eram ganchos, no verso 33, para suster o véu, e somente o sumo sacerdote podia entrar para este santíssimo lugar. Agora o verso 36, um reposteiro ou cortinado que serve para substituir, como se fosse fazer uma porta. A porta da extremidade leste estava coberta por uma cortina apoiada em colunas de acácia, postas sobre bases de bronze. Esta cortina cobria a extremidade oriental e alguns acreditam que era possível levantar ou baixar esta cortina como se desejasse. Finalizando o verso 37, bronze. Os móveis perto do lugar da habitação de Deus eram feitos de ouro ou revestidos de ouro, e os que ficavam mais distante eram feitos ou revestidos de bronze. As bases que sustentavam as armações do tabernáculo e os 4 postes que sustentavam a cortina divisória eram de prata. Então, os principais elementos que foram usados nesta ordem de valores foram o ouro, a prata e o bronze. E no lugar santíssimo, ali onde era manifestada a presença de Deus, era tudo em ouro, simbolizando, o grande valor e a pureza. Ok? Então, aplicando esta cobertura, o simbolismo, para nós entendermos melhor, esta cobertura ela nos lembra da pureza de Cristo e a beleza de sua santidade. O linho fino fala das riquezas reais do Rei dos Reis, com os remidos, conforme Apocalipse capítulo 1, 5 e 6. Os anjos bordados representam as hostes celestiais rodeando o trono de Deus. Então, todos estes detalhes, são muitos detalhes do tabernáculo, do santuário. Todos esses detalhes, eles tinham algum significado, e é por isso que é importante nós dedicarmos um tempo para o estudo e o entendimento de todos eles. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia, aprofundando o nosso entendimento, falando sobre esta cobertura. O tabernáculo foi construído de tal maneira
que podia ser todo desmontado e levado com os israelitas em todas as suas jornadas. Era, portanto, pequeno, não tendo mais de 20 metros de comprimento e 6 de largura e altura. Contudo, era uma estrutura magnificente. A madeira empregada para a edificação e seu aparelhamento era acácia. Por que acácia? Esta madeira menos sujeita a arruinar-se do que qualquer outra que se podia obter no Sinai. Então era uma madeira muito resistente. As paredes consistiam em tábuas verticais colocadas em encaixes de prata e mantidas firmemente por colunas e barras que as ligavam. Todas estavam cobertas de ouro, dando ao edifício a aparência de ouro maciço. Olha que coisa tremenda. O teto era formado de 4 jogos de cortinas, sendo a mais interior de linho fino, torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. As outras 3 eram respectivamente de pelo de cabras, de carneiro tingida de vermelho e pele de texugo, dispostas de tal maneira que proporcionassem proteção completa. Então você entendeu que o teto do tabernáculo havia 4 jogos de cortinas, 4 coberturas, tá? Então ela vinha de dentro, de baixo para cima. Ok? O edifício era dividido em 2 compartimentos por uma rica e linda cortina ou véu, suspensa de colunas chapeadas de ouro, e um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Havia só uma entrada, tá? Para o tabernáculo. Só, representando que só existe um caminho para chegarmos a Deus. Este, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o tabernáculo não tinha 2 portas, era uma entrada só. Tudo significando, nos levando para Jesus. Estes véus, como a cobertura interior que formava o teto, eram das mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas ao mesmo tempo que trabalhadas a fios de ouro e prata. Havia neles querubins para representarem a hóstia angélica que se acha em conexão com o trabalho do santuário celestial e são espíritos ministradores ao povo de Deus aqui na terra. A tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto chamado pátio, que estava rodeado de cortinas ou anteparos de linho fino suspensos de colunas de cobre. A entrada para este recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário, sendo os anteparos do pátio apenas da metade da altura das paredes do tabernáculo, aproximadamente. Ou seja, a parte interna, o edifício, o tabernáculo em si, que estava dentro do pátio, podia ser perfeitamente visto pelo povo do lado de fora. Patriarcas e Profetas, página 347. Ok? Então, aí está mais um detalhe. Agora, vamos ao entendimento aplicando às nossas vidas. Estudar o santuário implica conhecer o plano da libertação do ser humano. Por que é importante estudar esse assunto? Porque
É através do santuário que vamos conhecer melhor o plano de salvação. Tem tudo a ver com o resgate da nossa escravidão do pecado. A Bíblia toda apresenta a importância deste imóvel divino, assunto este que é a chave que revelou um sistema completo de verdades, unido e harmonioso, conforme escreveu Ellen White. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, lida com assuntos de grande valor para todo pecador, cuja base é o santuário, não a cópia, pois o texto sagrado foca no modelo, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, conforme o capítulo 8 de Hebreus, verso 1, e não o homem. Queridos, em Êxodo 25 somos informados como tal sistema pedagógico foi instituído na terra. Moisés registrou a generosidade do povo que iria adorar ao Deus Todo-Poderoso. Em Êxodo 26, Moisés descreve as paredes e cortinas que deveriam limitar a entrada do povo e a função dos sacerdotes que atuariam no tabernáculo. Queridos, apesar das paredes que separariam Deus do povo, tudo era estratégico da parte de Deus, sabe para quê? Para não consumir os pecadores com a sua santa presença e glória fulgurante. Era proteger o povo. Veja quantos detalhes. A graça de um Deus santo e intolerante ao pecado estava visível em cada detalhe. O propiciatório, conforme falamos no estudo anterior, era a tampa de ouro sobre a arca, ilustrando como o trono divino transforma-se de trono de julgamento em trono da graça, pelo sangue expiatório espargido sobre ele. Os 2 querubins representavam os guardiões da santidade de Deus, acima do qual ficava entronado a glória, o Shekinah da presença do Senhor. A arca era o centro do simbolismo do tabernáculo, Deus atuando exteriormente em sua busca do homem. Posteriormente, conforme falamos, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo ao Jesus ser sacrificado na cruz, indicando assim sobrenaturalmente que agora nada mais nos separa de Deus. Portanto, o convite divino, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, conforme está em Hebreus 4,16. Amados, é essa intimidade que Deus ansiosamente espera por nós. Será que estamos dispostos? Estamos prontos para este relacionamento? Quando Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim", ele não proferiu um novo ensinamento. Ele materializou nele o que o povo deveria ter aprendido com as lições do santuário. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo e ter acesso ao Pai se não fosse pelo que Jesus realizou no pátio, entregando a sua vida para o perdão dos nossos pecados. Por isso que quando da cruz o Salvador expirou, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, como se fosse obra de mãos humanas, mas de alto a baixo, representando a obra que só Cristo poderia realizar. Todo aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, inevitavelmente entra no santuário. Queridos, o pátio é o lugar da decisão, o lugar santo, lugar de perseverança, e o lugar santíssimo é lugar de vitória. Precisamos avançar de um compartimento para outro e entrar com Cristo no Santo dos Santos.
concluindo nossa reflexão de hoje, pela fé naquele que nos comprou este direito a alto preço, atravessemos as cortinas do santuário e perseveremos até o dia perfeito em que o Senhor nos revestirá com a sua glória. Amém? Que Deus seja louvado por sua palavra e por verdades tão profundas que Ele nos traz através do ensino do santuário. Queridos, o tabernáculo, no seu todo, simboliza Deus conosco, Deus habitando no meio de um povo reunido e glorificado. Este simbolismo tem sido cumprido em Jesus, na pessoa de nosso Salvador, no crente individualmente, o nosso corpo hoje é santuário do Espírito Santo e também deve ser cumprido na igreja. Os crentes formam também o templo de Deus. Que possamos refletir e pedir a Deus que ilumine as nossas mentes para entendermos todas as verdades que este assunto do santuário nos apresenta. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo novo despertar contigo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estudar sobre este tão importante tema do santuário. Podermos, Senhor, nos aprofundar no conhecimento e em nosso relacionamento contigo. Muito obrigado, Senhor, por desejar morar conosco. Muito obrigado por nos tornar moradas do Teu Espírito Santo, templos, e que o Senhor possa realmente nos purificar, que possamos, Senhor, avançar em cada etapa destas necessidades para que possamos realmente poder estar na sua presença. Abençoe a todos em mais esse dia, te rogo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo e abençoado dia ao lado do Senhor Jesus. Grande abraço. Tchau, tchau.